Olá, boa noite. Essa é a nossa live, nossa palestra número 85, do dia 5 de janeiro de 2022, é a primeira de 2022. E nós teremos no final, antes das 10 horas, a nossa meditação, MAP, do Movimento Ascensional Planetário, e em cada uma delas nós temos um tema de expansão da consciência, de espiritualidade, Então, o tema de hoje é muito interessante, que é olhar para si e descobrir a sua luz, encontrar a sua luz. Então vamos tentar conceituar esse tema de uma forma didática para que a gente consiga compreender e produzir algumas mudanças em nossa vida, de tal maneira que a gente aumente o nosso coeficiente de luz, Luz é sabedoria, luz é consciência. A primeira coisa a se fazer é colocar em perspectiva a nossa situação atual no início do século XXI. Nós estamos vivenciando uma humanidade que vivencia uma evolução tecnológica, científica, sem precedentes nos últimos 10, 12 mil anos. Se especula que havia um momento de alta evolução tecnológica há esses períodos aí atrás, 10, 12 mil anos, quando, por exemplo, tem as construções das pirâmides do Egito, que não se sabe como se construiu, fez essa movimentação de pesos, provavelmente usando alguma técnica de gravidade zero, alguma coisa assim. Então, se por um lado nós, sociedade contemporânea, vivenciamos esse boom tecnológico, ao mesmo tempo, do outro lado, como seres humanos, de uma forma antropológica, nós somos verdadeiros homens da caverna, que você observa isso pelos noticiários diários sobre os conflitos, guerras, de toda a natureza, de todas as dimensões. Então, o ser humano, como um espírito encarnado, ele continua muito atrasado, E observa-se que houve uma separação do ser humano dos ciclos da natureza. Você observe que tudo na natureza é cíclico. O dia e a noite, a semana, o ciclo da lua, o ciclo das estações, o ciclo anual, os setênios lá do planeta Saturno e os grandes ciclos das eras zodiacais, nós estamos iniciando, de acordo com o calendário maia, a era de Aquários, e antes foi a era de Peixes, anteriormente era de Cordeiro, e antes a era do Touro, e assim vai. Então, com o advento da Revolução Industrial, primeira revolução lá na Inglaterra, no século XIX, 1850, aí começou
a separação, a desconexão do ser humano dos ciclos da natureza. Isso ocorreu principalmente no mundo ocidental por conta da filosofia religiosa judaica e cristã, onde o materialismo ele predomina porque as pessoas ocidentais, elas esqueceram e foram treinadas de que não existe o ciclo das reencarnações. Então, a maioria do mundo ocidental judaico-cristão, ele não acredita em uma lei da natureza, que é a lei da reencarnação, que é um ciclo da matéria. Então, isso aí, quando você analisa com a mente clara, isso leva naturalmente a pessoa a focar em apenas uma vida encarnada. Então, ele foi se desconectando da realidade da sua alma, que vai e volta muitas vezes, nesse processo evolutivo aqui no planeta Terra, onde a alma vai reencarnando e se manifestando em diferentes corpos. Então, se a pessoa não sabe, perdeu essa memória ancestral das reencarnações como uma realidade divina, ele naturalmente vai se focar no mundo da matéria, no mundo das coisas, que é dominada pelo ego. O ego, o estado de consciência mais baixo do ser humano. Então, quando isso ocorre, as pessoas naturalmente elas vão mudando o seu foco de si, do seu processo interno, porque ela está aqui nesse planeta como uma alma em processo evolutivo, onde o nosso enfoque deveria ser esse, A nossa prioridade, a nossa atenção seria ser evolução a nível da alma, que vai e volta inúmeras vezes, como nós já falamos. Mas se a pessoa desconhece isso, o natural, ele vai se focando cada vez mais no nível da matéria. E ele vai se perdendo nas variedades infinitas das distrações e dos apegos, das lembranças desta encarnação, das preocupações com o futuro. Enfim, ele vai ficando cada vez mais para fora de si, que é o caminho oposto que a alma precisa seguir. Existe um outro aspecto muito importante, que é o seguinte: ele é um aspecto anatômico energético. Nós sabemos que o grande enfoque na medicina vibracional e na medicina tradicional é de um cérebro dual dos hemisférios cerebrais na cabeça. Mas já sabemos, pelos progressos da ciência de ponta, como do Instituto Arquimedes, que quem alimenta magneticamente o cérebro da cabeça é o cérebro do coração. E no coração, ele é verdadeiramente um cérebro porque ele possui neurônios, como tem na cabeça e como também foi descoberto neurônios no nosso intestino delgado.
E esse campo magnético do coração, que é em forma de um toroide, ele é que alimenta o cérebro da cabeça pensante. Mas quando você analisa em profundidade essa conexão entre o cérebro do coração e o cérebro da cabeça, você percebe que a criação do pensamento, que é o que ele nasce no coração. É por isso que, na tradição antiga, como disse o Pascal, o coração tem razões que a própria razão desconhece, né? A medicina tibetana e a medicina ancestral chinesa, eles falam no coração como um cérebro, né? O Mestre Jesus já dizia que o que a gente expressa pela boca, pelas palavras, é o que sai do coração. O coração, ele é um órgão de unidade. É diferente do cérebro da cabeça, que ele é dialético, polarizado, naturalmente nos dois hemisférios. Então, quando a gente começa a levar a nossa atenção, o nosso olhar para o coração, a gente, porque existe um outro aspecto importante, que é, observe, que o coração humano, ele é voltado, tombado para o lado esquerdo do peito, né? O lado esquerdo do peito está conectado ao hemisfério cerebral direito intuitivo, o qual, por sua vez, o hemisfério direito está conectado à glândula pineal, no centro da cabeça, e ao chakra coronário, o qual se conecta magneticamente, intuitivamente, com o nosso espírito ou eu superior. Então, a conexão espiritual do ser humano é via coração, não é via cabeça, cérebro da cabeça. Então, à medida que a pessoa vai tendo esse conhecimento, vamos chamar científico, metafísico, ele vai percebendo que ele, mudando o foco da sua mente dual para o coração, ele começa a realmente entrar num estado de unidade cósmica. Então, quais são os atributos que a gente precisa desenvolver para que a gente tire o nosso foco do olho da cabeça, que é um olho que está conectado diretamente aos hemisférios cerebrais, e a gente passe a olhar, entre aspas, com o olhar do coração. Para que isso ocorra, é necessário alguns pequenos e difíceis processos que a gente precisa desenvolver no nosso dia a dia. Não tem nenhuma novidade. As pessoas sabem exatamente, intelectualmente, o que fazer. O grande desafio é manifestar isso de uma forma rotineira no dia a dia, né? Então, nós colocamos aqui 7 itens que você já sabe, mas vamos só reenfatizar, né? O primeiro é alimentar o seu coração com
amorosidade, né? Porque no mundo dialético, dual, do mundo da matéria, ele é sempre polarizado. Eu amo isso, odeio aquilo. Gosto disso, não gosto disso. Tenho atração por isso, rejeito aquilo. Então você vê que a grande maioria das pessoas, elas vivem nesse mundo polarizado, né? Politicamente a gente vê isso aqui em todos os lugares, né? A política, ela sempre trabalha no sentido da divisão. Tanto é que o nome partido já diz, né? Partido, quebrado, né? Então, para a pessoa conseguir manifestar de uma forma coerente, tranquila, persistentemente, essa conexão espiritual de um plano de unidade divina, ela precisa desenvolver o sentimento da amorosidade, né? Porque essa energia que a gente chama de amor, amor incondicional, que é uma energia uma vibração muito alta e coerente, harmoniosa, né? Eu não sei se vocês sabem que nos processos de telepatia que se pratica em várias escolas de mistério, como por exemplo na Rosa Cruz e em outras, a forma de você fazer uma comunicação mental, telepática entre duas pessoas, ela só funciona se você tiver amorosidade, simpatia pela outra pessoa. Então, é por isso que no processo da telepatia, você vai transmitir um símbolo, por exemplo. Imagina que eu vou transmitir o símbolo de uma caneta para outra pessoa mentalmente, né? Telepaticamente. Então, como é que eu faço? Eu envelopo visualmente, né? Envelopo esse símbolo num envelope róseo, que é a cor do amor incondicional, né? Por isso que as roupas das meninas são rosa e dos meninos é azul, né? Então, o Sagrado Coração de Jesus é um outro exemplo, né? Quer dizer, é um coração que irradia um amor puro, então ele brota uma energia róseo, né? Então, esse é o primeiro passo fundamental, difícil, né, de manifestar nesse mundo conturbado que a gente vive. O segundo é aprender a viver no presente, né? Eu faço muito trabalho de terapia à distância, o coaching holístico, né, como a pessoa se comportar, do ponto de vista de manter uma saúde holística, mental, emocional, que vai ter referência, tem influência no mundo, no corpo físico. As pessoas não desaprenderam a viver no presente, nos ciclos da natureza, né? Então a pessoa fica novamente numa dicotomia, ou ela fica no passado, preso em emoções negativas, com mágoas e sentimentos de culpa, essas coisas que drenam a sua energia vital e a alegria de viver no presente. Ou então a pessoa fica preocupada, o que gera ansiedade, gera vazio existencial, porque bloqueia a conexão espiritual ao eu superior. Então, existe um livro fantástico, né, do Eckhart Tolle, chamado O Poder do Agora, né? É um livro best-seller conhecido. Então, a pessoa aprender a viver o presente, né? Eu gosto de usar essa expressão, em vez de viver no presente, viver o presente.
Nós estamos aí no meio de uma pandemia que já se arrasta há 2 anos, né? Então, vivendo no olho do furacão, como se diz, numa tempestade perfeita, aquela tempestade horrível que existe, né? Todos os dias. Então, o melhor caminho que a pessoa pode trilhar é exatamente viver o presente de estar vivo, presente de estar respirando, presente de estar enxergando, de estar andando, né? Eu procuro, na minha vida simples aqui, viver assim, né? Então, viver o presente, como fosse um presente do divino, né? Então, isso é muito importante, porque, como Jesus falou numa das suas parábolas, diz assim, não se preocupa com amanhã, né? Amanhã vai trazer os seus próprios problemas, né? Então, para que a gente vai antecipar os problemas do amanhã, né? E tem um ditado aqui, de uma música aqui no Nordeste, que diz assim, se aveste não, que amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada, não é isso? Então, o mundo moderno, ele levou as pessoas a esse processo de ansiedade, né, de viver no futuro, de preocupado com o futuro, de uma forma complexa, porque dentro desse viver o presente, a pessoa deve procurar desenvolver uma vida mais simples, né? Porque a simplicidade é uma grande virtude na realidade, né? O ego, ele não aceita a simplicidade, ele quer o complexo, o moderno, e está sempre insatisfeito, tem uma ganância insaciável. Então, de tal maneira que a pessoa vira prisioneiro, a alma vira prisioneira de um ego enlouquecido, né? É isso que a gente vê. E a maioria das doenças que se propagam hoje como se fosse um vírus, né, uma bactéria, são as doenças mentais, né? Tipo ansiedade, depressão, vazio existencial, síndrome de pânico, borderline e outras síndromes, né, que acontecem com frequência, né, doenças novas que são fruto do caos que essa humanidade vive, né? O terceiro item muito importante é viver na gratidão, né? Tem a ver com a amorosidade. Eu que tive a oportunidade, né, de ficar quase 3 anos numa prisão na Rússia, ali você aprende a desenvolver, né, essas características, esses atributos para sobreviver, né? Então, eu, apesar da situação complexa, que é isso aí, eu tinha sempre um sentimento de gratidão, né? Pelas coisas simples que eu vivenciava lá, como eu já mencionei, como respirar, enxergar, falar, etc., né? Pensar. Então, o estado de gratidão, porque o ego, ele nunca agradece, ele nunca tem gratidão, né? Ele sempre procura o negativo. A pessoa que tem gratidão é um exemplo, né, de uma alma boa, de uma alma pura, né, como uma criança, né? E ele também, a gratidão, ele é uma forma de amorosidade, né? A pessoa que tem gratidão, ele sente um bem-estar no coração, né? É uma coisa gostosa, né? O quarto item é o silêncio. Nós vivemos num mundo de ruído, né? Um caos, um ruído externo e o ruído interno, né? As pessoas pensam demais, falam demais, se emocionam demais.
E você observa que tudo isso leva a pessoa ao barulho, né? E você só consegue a sua conexão espiritual no silêncio. Porque quando você entra no silêncio, num processo meditativo, a sua frequência cerebral baixa, né? Ela entra em alfa, depois entra em delta, depois entra em teta. Então são nesses processos, você só consegue dormir, por exemplo, se você estiver com a mente calma, em silêncio, né? Então, o ego, ele adora falar, né? Porque é assim que o ego, ele se manifesta. Ele precisa falar porque ele vive num processo normal de comparação. E ele quer sempre estar melhor do que o outro. Então, para que isso aconteça, ele precisa estar falando o tempo todo, né? Ele não consegue ficar no silêncio. É por isso que Jesus disse assim, né? Quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça, né? Porque as pessoas não ouvem mais, elas não escutam mais, elas só ouvem, né? Então é uma coisa muito importante. E o falar, que ele gera uma queima de energia vital enorme. Observe que a maioria das pessoas, quando elas estão no silêncio, elas ficam paradas, os braços ficam imóveis, né? A pessoa fica no estado de relaxamento. E quanto mais ela fala, mais você vê que ela movimenta os braços, né? Se agita, aumenta o batimento cardíaco e, consequentemente, uma perda de energia vital muito grande, né? E quando a pessoa tem raiva, ele drena muito rapidamente a sua energia vital, né? É por isso que depois que a pessoa tem uma raiva, um aborrecimento, uma coisa assim, ela sente um cansaço, né? Uma exaustão logo depois, porque é como se fosse a bateria vital, o corpo vital, ele descarregasse muito rapidamente, né? O quinto é o desapego, né? O fato de se viver exclusivamente voltado para o mundo da matéria, é natural que a pessoa crie apego, né? Porque as suas posses, elas são como se fosse o seu tesouro, né? Eu lembro de uma pessoa que teve roubado seus documentos, seu celular, essas coisas, e aí ela disse assim, eu perdi, naquela bolsa estava a minha vida, olha só. A vida da pessoa se resumia a documentos e talão de cheque na época. Então, quando a pessoa ela começa a expandir a sua percepção da realidade, né? Que sai do corpo da matéria para o nível da alma ou do espírito, ele começa a se desapegar, né? Como o Buda falava com propriedade, é a natureza do Buda, né? Não se apegue, porque o apego, ele sempre vai trazer a tristeza, né? Você nem pode ter apego, nem pode ter rejeição. Quer dizer, você segue o famoso caminho do meio do mestre Buda, né? Então, isso aí é outro grande desafio, né, para se praticar. Porque a gente foi condicionado a ter apego. Muitas pessoas confundem o amor com apego, né? A maioria das vezes as pessoas nem têm amor, têm só apego.
O sexto é uma coisa bastante normal, óbvia, mas as pessoas hoje em dia têm uma dificuldade em dormir bem, né? Eu já tive uma época da vida que eu achava que dormir era perda de tempo, né? Há muitos anos atrás, né? Mas o dormir, ele é fundamental para uma boa saúde. Porque, como você sabe, quando a gente dorme, a nossa alma, o nosso perispírito, nosso campo áurico, ou nossa aura, ela sai do corpo. Por isso que o corpo não consegue ficar em pé, ele sempre fica deitado, né? Então, nesse momento que a gente dorme, que a gente vai para o chamado plano astral, que é a quarta dimensão, que é a linha do tempo. Então, quando a gente dorme, além de recarregarmos a nossa bateria, que é chamado de duplo etérico, o corpo vital, o corpo das sensações, que é a bateria que dá vida ao corpo físico, ela é recarregada rapidamente, né? Porque ela já está a nossa alma está numa projeção na atmosfera da Terra. O corpo físico está na superfície da Terra, mas a alma flutua na atmosfera, numa nova vibração. Então, esse é o primeiro aspecto, vamos dizer assim, de recarregar a bateria. Por isso que a gente rejuvenesce com a dormida. E a renovação celular é acelerada durante esse processo. Então, o processo de cura, de recuperação de um órgão, de uma ferida, o crescimento da criança, por exemplo, né? A criança dorme muito, né? Nesse processo de dormir que a criança ela produz a multiplicação celular e ela rapidamente vai crescendo, né? Durante o sono. Outra coisa fundamental é que quando nós estamos durante o sono, a gente lembra de vidas passadas, principalmente das experiências mais relevantes, né, positivas ou negativas. E nesse estado de sono, a gente lembra o que veio fazer nesta encarnação. Que a maioria das pessoas não percebe mais isso, esqueceu disso, nem sabe disso. Então, é por isso que muitas pessoas, quando acordam, elas vêm com ideias novas, novos insights, né? Novas intuições e tal. E também, enquanto a gente dorme, a gente conversa do jeito que nós estamos conversando aqui, com nossos guias espirituais, né? Os guias espirituais são almas já desencarnadas, geralmente nossos queridos parentes, avós, etc., que nos amam, nos querem o bem e nos orientam com a sua sabedoria, né? Como também a gente tem encontros, lives no astral, né? Eu já tive vários terapeutas, alunos de frequência de luz, dizendo: Ei, Eduardo, eu me encontrei com você hoje à noite no astral, a gente estava num encontro, né, numa live no plano astral. Então, isso ocorre, né? Então é por isso que isso também ajuda muito a gente a ter novas ideias quando a gente acorda. A dificuldade do sonho, que é como a gente muitas vezes relembra o sonho, né? Ele é simbólico, então, e é função das crenças, função dos arquétipos, de cultura, e é de difícil decodificação, né? Mas, de qualquer maneira, o sono, ele é fundamental, né, para que nós tenhamos uma saúde holística, né, física, energética, emocional e mental.
Nós já falamos, o sétimo é ter contato com a natureza, né? O contato com a natureza é muito fundamental porque ela acalma a nossa alma, né? Você sabe que a Terra, a Mãe Terra, Gaia, Pachamama, ela tem uma vibração, uma frequência. Essa frequência é da ordem de 7,883 Hz, ciclos por segundo. E como foi descoberta por um cientista alemão chamado Schumann, ela recebeu o nome de ressonância ou frequência Schumann, que é a frequência do nível alfa, né, do nosso relaxamento. Então, o verde da natureza, ele contribui também para uma harmonia cardíaca, porque observe que na nossa relação dos chakras, né, que está conectado ao arco-íris, as 7 frequências do raio solar, o chakra cardíaco ele é alimentado pela energia verde, né, verde da cura, né? Então, o fato de estarmos em comunhão com a natureza, ela nos traz esse processo de despertar amorosidade por tudo, por todos os reinos, como também ela contribui no processo de cura, né? Tanto é que os hospitais hoje, eles pintam as suas UTIs, unidade de terapia intensiva, na cor verde, né? Os médicos estão usando bata verde, o anel do médico aqui no Brasil é verde, o reino vegetal é verde, o arcanjo Rafael, que é o da cura, é verde, né? O mestre Hilarion, que é o mestre Ascenso, verde. Então, o contato com a natureza, ela produz um equilíbrio, né? Um equilíbrio vibracional, tanto a nível dos nossos chakras, né? Mas principalmente estimulando o nosso sistema imunológico, que está ancorado na glândula timo. Timos vem do grego antigo, significa energia vital. E uma oitava recomendação muito importante é que a pessoa, para se encontrar a si mesma, ela precisa descobrir o seu propósito. O que é que veio fazer aqui neste planeta, né? Tem uma observação aqui da minha amiga Kátia Gonzalez. Antibacteriana, a cor verde é antibacteriana também, exatamente. Então, o fato de você ter um propósito, porque o que nós estamos manifestando nesta encarnação, nessa presente encarnação, ela é consequência de um planejamento que foi feito a priori, quando a gente era uma alma errante, desencarnada. Então, depois de passar num processo seletivo, vamos dizer assim, como fosse um novo trabalho em uma empresa complexa, né? Você vem para manifestar, para dar uma contribuição e trazer um talento que é seu, não é de ninguém, né? As pessoas tendem a confundir que o talento tem que ser algo extraordinário, algo marcante na história da humanidade. Não é. Nós vivemos em um planeta de dualidade que tem que ter tudo, né? E quando a gente percebe isso e sabe disso, nós devemos ter
plena consciência disso, que nós estamos aqui para manifestar a vontade do divino. Eu não gosto de usar o termo Deus, que foi capturado por religiões e manipulado negativamente, principalmente no mundo ocidental, judaico-cristão. Então observe que o grande diferencial do ser humano para os outros reinos, dos animais, dos vegetais e dos minerais, é a nossa capacidade criativa que a gente carrega e que foi desenvolvida por centenas, talvez milhares de encarnações neste planeta. Então, a gente encarna para dar o melhor de cada um de nós, que são os nossos talentos, para ajudar os irmãos, as irmãs que estão também na jornada, né? Então, quando a pessoa descobre a sua missão, vamos chamar assim, o seu propósito, é uma alegria a nível da alma, né? Porque você faz aquilo com prazer, com talento, né? Com leveza, você está contribuindo, né? Eu saí um dia desse no WhatsApp, um negócio muito interessante. Uma criancinha viu o caminhão de lixo, né? Aí perguntou: pai, eles são o pessoal do lixo? Ele falou: não, meu filho, eles são da limpeza, nós somos os do lixo. Então, é muito importante a gente ter a perspectiva correta, né? Então, a gente veio para cá para remover o lixo, né? Quando você analisa os seres de luz como os pleiadianos, que procuram ajudar a humanidade, os sirianos, arturianos, eles são, na realidade, são agentes de limpeza cósmica, são lixeiros cósmicos, terapeutas cósmicos, né? O terapeuta, a palavra terapia, ela é muito profunda, porque terapia vem do grego e significa restaurar, reharmonizar o equilíbrio anterior, né? Então, o que a gente vive hoje é um estado de desequilíbrio muito grande, né? Em todos os seus aspectos. Então, quando a pessoa descobre intuitivamente o chamado do coração para a sua missão, a pessoa pode se dizer um abençoado, porque na realidade ele está a serviço de uma hierarquia superior, né? E ele leva uma vida encarnada de leveza, né? Concluindo, né, como Jesus, no livro Apocalipse, revelação através de João diz assim: eu antevejo uma nova humanidade e uma nova terra, né? Então, na doutrina espírita, eu não tenho mais religião, eu falo de religião dependente, o espiritismo fala de um mundo de regeneração, né? Então é esse novo mundo que nós estamos caminhando, né? Não é um portal que se abre, portal 1111, 1212, não é isso, não. São ciclos de gerações e gerações, né? Essa transição planetária que se fala, que começou no ano 2012, ela vai se alongar por vários séculos, né? Eu diria 300, 400, 500 anos. Várias gerações e várias pandemias e vários caos planetários, para que a humanidade, infelizmente, pela dor, aprenda a despertar a sua consciência. Muito bem. Tem uma pergunta da Nelma
se o alinhamento das chakras pode ser feito aqui em Natal ou só em Recife. Existem várias terapias, né, que fazem o alinhamento do chakra. Nós fazemos com a terapia de frequência de luz, que faz tanto presencialmente como remotamente, né? Então é agendado um horário normalmente e a gente faz uma transmissão telepática de uma energia curadora que harmoniza os chakras. Então quem tiver interesse, vai entrar em contato comigo pelo meu WhatsApp, que está aí no flyer, né? Muito bem. Então, encerrando a parte da palestra de hoje, vamos concluir com uma meditação que a gente faz todas as quartas-feiras. Bem-vinda, Kátia. Estou esperando você aqui. Então, a meditação MAP significa Movimento Ascensional Planetário, né? Ela é um presente dos seres de luz que são os pleiadianos, sirianos e cherokees, cada um na sua função, no seu nível vibracional, que trabalha junto com a terapia de frequências de luz, e o conhecimento veio deles também, dos pleiadianos, desde 2006. E hoje eles ajudam a todas as pessoas, né? Como eles respeitam o livre-arbítrio de cada pessoa, então é necessário a sua invocação, né? Não esqueça o que Jesus disse: quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, aí eu estarei, né? Então é o mesmo princípio, é um princípio de egrégora. Quando a gente pensa, nós já estamos criando uma conexão magnética e acessando ou outra pessoa, né, ou outro ser, noutra dimensão. Esse é o poder do ser humano, imenso. A gente esqueceu, né, esse poder mental infinito que nós temos. Então essa meditação é muito simples, aparentemente. Você invoca os seres de luz, nós vamos repetir os mantras daqui a pouquinho. Faz todas as noites antes de dormir. Faça suas preces pessoais, quem tiver. Quem não tiver, eu recomendo a grande invocação, que nós vamos recitar aqui, uma prece da Grande Fraternidade Branca, muito linda e muito poderosa. E você coloca a sua intenção, todas as noites, né? Para que você oriente esses guias espirituais, esses terapeutas cósmicos, né? Naquilo que você deseja que seja a sua prioridade. Então, se a pessoa tem um problema de ordem física, uma doença física, pede para trabalhar naquela doença. Porque movimentando, fazendo uma energia mais harmoniosa, ela vai trazer mais harmonia para a parte física, para aquele órgão, né? Se a pessoa tem questões emocionais, a mesma coisa, trabalhe aquilo. Se você não tem nada e não sabe a sua missão, que seja focalizado, que você tenha uma revelação, uma intuição, que é a sua missão, né? Que você já sabe, é algo que você adora fazer, coisa que faz com prazer e com talento, né? Então, feche os olhinhos, vamos fazer algumas respirações para
Relaxar, entrar em alfa. Quando a gente faz essa respiração consciente, a gente sai da cabeça e vai para o coração, naturalmente. Fique numa posição confortável, sentado ou deitado, de forma relaxada. Aqui nesse momento é formada uma poderosa egrégora que nós ancoramos. Vamos recitar a grande invocação. Do ponto de luz na mente de Deus, flua a luz às mentes humanas, que a luz desça à terra. Do ponto de amor no coração de Deus, flua amor aos corações humanos, que as energias divinas retornem à terra. Do centro onde a vontade de Deus é conhecida, guia o propósito todas as pequenas vontades humanas. O propósito que os mestres ascensos conhecem e a que servem. Do centro a que chamamos raça humana, cumpra-se o plano de amor e luz, que se vê do portal por onde entra o mal. Que a luz, o amor e o poder restabeleça o plano divino na Terra. Vamos agora invocar os seres de luz, através dos seus mantras. Os pleiadianos, Aloha 3 vezes, Aloha. Aloha, Aloha. Os Cherokees, Akita, Mani e Yo, 3 vezes. Akita, Mani e Yo. Akita, Mani e Yo. Akita, Mani e Yo. E os sirianos, Ia e Umar, 3 vezes. Ia e Umar, Ia e Umar, Ia e Umar. Então você coloca a sua intenção naquilo que você deseja que seja trabalhado em prioridade. Então nós recomendamos que esse processo, esse procedimento, essa prática, seja feita todas as noites antes de dormir. E você observe no dia seguinte que você vai dormir bem, vai dormir mais tranquilo, mais tranquila, e começa a ter uma emoção mais tranquila e mais clareza mental, que esse é o caminho. E se por acaso esquecer uma noite, continua na noite seguinte. E enquanto você dorme, desdobrado, no plano astral, os seres de luz estão trabalhando na harmonia do seu corpos sutis, da sua alma. Então, uma boa meditação a todos, boa noite a todos. Isso aqui vai ficar gravado no Instagram e amanhã também no YouTube, no meu YouTube, Eduardo Chianca. Gratidão, gratidão, gratidão.